Foi numa reunião comum de terça-feira. Mesa cheia, café esfriando, planilha aberta na tela, uma ideia foi apresentada, nada revolucionário, apenas uma proposta para melhorar um processo que já vinha dando problema havia semanas. Algumas pessoas concordaram com a cabeça, até que alguém disse: "Eu não acho que isso vá funcionar." O clima mudou, a sala ficou mais silenciosa, não houve grito, não houve desrespeito, mas algo mudou. O que era uma conversa virou tensão, argumentos começaram a surgir, mas já não eram apenas sobre o projeto, eram sobre defender posições. Cada frase vinha carregada de necessidade de provar um ponto. A reunião terminou sem decisão. O projeto atrasou. Nos dias seguintes, o ambiente ficou estranho, conversas mais curtas, menos colaboração, mais distância, tudo porque alguém discordou, mas olhando depois com mais calma, a pergunta que ficou foi outra: será que o problema foi a discordância ou a forma como ela foi encarada? Porque discordar faz parte. O que transforma a discordância em conflito não é a diferença de ideias, é quando ela vira uma disputa. Quantas vezes uma discordância virou algo maior do que precisava, no trabalho, em casa, em amizades? Alguém discorda e de repente parece que existe um lado certo e um lado errado. Mas a verdade é que discordâncias são inevitáveis e muitas vezes são exatamente o que melhora ideias, processos e decisões. O problema começa quando a gente enxerga a situação como eu contra você. Quando uma conversa entra em desacordo, a tendência natural é defender posição. É quase automático. Só que quando a lógica vira competição, o objetivo muda, em vez de resolver, passa a ser vencer. E quando alguém precisa vencer, alguém precisa perder. Muitas vezes, duas pessoas que discordam estão buscando exatamente a mesma coisa: um bom resultado, um projeto bem feito, uma solução eficiente. Só escolheram caminhos diferentes. Relembrar isso muda completamente o tom da conversa. Em vez de sua ideia contra a minha, a pergunta passa a ser: o que nós dois queremos resolver aqui? Quando o foco volta para o objetivo em comum, a tensão diminui. A discordância deixa de ser ameaça pessoal e vira um problema compartilhado. Existe algo curioso na forma como julgamos situações. Quando erramos, temos uma justificativa. Quando outra pessoa erra, rapidamente interpretamos como falha de caráter. Se nós atrasamos, foi o trânsito. Se o outro atrasa, é falta de compromisso. Esse tipo de interpretação automática cria barreiras invisíveis, porque quando se presume má intenção, o corpo entra em alerta. A postura muda, a escuta diminui, a defesa aumenta. E ninguém constrói nada nesse estado. Claro, isso não significa ignorar desrespeito real ou situações de preconceito. Ambientes injustos precisam ser enfrentados. Mas em muitos conflitos do dia a dia, a outra pessoa não está tentando atacar, está apenas defendendo uma perspectiva. Quando se parte da ideia de que o outro está tentando contribuir, ainda que de forma diferente, a conversa ganha espaço para respirar. Grande parte das discussões se intensifica porque as pessoas querem responder antes de compreender. Enquanto o outro fala, a mente já está preparando contra-argumentos. Mas existe uma alternativa simples e poderosa: perguntar: o que exatamente te preocupa nisso? Qual parte você enxerga como risco? Tem algo que eu talvez não esteja vendo? Perguntas mudam o clima, elas mostram interesse real, não um ataque. Quando alguém se sente ouvido, tende a baixar a guarda, e quando as duas partes conseguem enxergar as pressões, limitações e responsabilidades envolvidas, surgem soluções melhores do que qualquer ideia isolada. Discordância com curiosidade gera construção. Discordância com acusação gera ruptura. Em discussões mais intensas, é comum começar a analisar detalhe por detalhe, tentando desmontar o argumento do outro. Só que nesse processo, o objetivo principal pode se perder. É como tentar corrigir cada árvore e esquecer que o foco era cuidar da floresta. Além disso, quando a emoção sobe demais, o corpo entra em estado de defesa. E nesse estado, a capacidade de ouvir e raciocinar diminui. Fazer uma pausa não é fraqueza. Respirar antes de responder não é perder argumento, é manter clareza. Às vezes, vale a pena perguntar internamente: o que é mais importante aqui? Está certo ou encontrar uma solução? Quando o foco volta para o resultado, o ego perde força e a conversa volta a ser produtiva. Discordâncias não são sinais de desunião, são sinais de que existem perspectivas diferentes na mesa, e isso é valioso. Equipes que nunca discordam provavelmente não estão pensando o suficiente.
Relacionamentos que evitam qualquer tensão tendem a acumular ressentimentos silenciosos. O conflito saudável não destrói relações. Ele fortalece quando existe maturidade para lidar com ele. No fim, talvez a pergunta mais importante não seja quem está certo, mas sim o que essa discordância pode melhorar. Se esse conteúdo trouxe uma nova perspectiva para você, compartilhe com alguém que vive em ambiente de muita tensão ou conflito. E deixe aqui nos comentários quando alguém discorda de você. Qual é a sua primeira reação? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!